Começa agora o programa Paróquia em Missão. Paróquia em Missão. Na apresentação do Padre Maíto Marques, na Planalto FM, FM Lucaia e pelo canal da Paróquia no YouTube. Um programa que leva o amor e a palavra de Deus através da reflexão da igreja para alimentar a nossa fé. Uma voz que disse que faltava gente pra semear. Deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Lucas capítulo 11, versículo 52. Onde eu semei, não aceitei Queridos irmãos, queridas irmãs, com alegria iniciamos o programa Paróquia em Missão de hoje, nesta quinta-feira, dia 15 de outubro, dia de Santa Teresa d'Ávila. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, durante todo este dia. Obrigado a você que está conosco na sintonia pela Planalto FM, pela FM Lucaia e também pelo canal de nossa paróquia no YouTube. Paróquia em Missão é um programa da Paróquia do Senhor do Bonfim de Santa Rita de Planalto. Fique ligadinho conosco, o programa de hoje está apenas começando. Levo a paz no meu caminho, no meu caminho. Paróquia em Missão. Iniciemos o nosso encontro de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos sobre todos nós, sobre nossas famílias, sobre nossa atividade missionária, as luzes do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E neste dia de Santa Teresa de Ávila, peçamos a Deus a intercessão dela para todos nós e por toda a nossa Igreja. Ó Deus, que pelo Santo Espírito fizestes surgir Santa Teresa para recordar à Igreja o caminho da perfeição, dai-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina celeste e sentir em nós o desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paróquia em Missão. Hoje, na nossa igreja, fazemos a memória de Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja. Santa Teresa de Ávila, também conhecida como Santa Teresa de Jesus. Teresa nasceu em Ávila, na Espanha, em 1515 e foi educada de modo sólido e cristão. Tanto assim que, quando criança, se encantou tanto com a leitura da vida dos santos mártires, a ponto de ter combinado fugir com o irmão para uma região onde muitos cristãos eram martirizados. Mas nada disso aconteceu graças à vigilância dos pais. Aos 20 anos ingressou no Carmelo de Ávila, onde viveu um período no relaxamento, pois muito se apegou às criaturas, parentes e conversas destrutivas, assim como ela conta em seu livro biográfico.
Certo dia, foi tocada pelo olhar da imagem de um Cristo sofredor. Assumiu a partir dessa experiência a sua conversão e voltou ao fervor da espiritualidade carmelita a ponto de criar uma espiritualidade modelo. Foi grande amiga de seu conselheiro espiritual São João da Cruz, também doutor da Igreja, místico e reformador da parte masculina da ordem carmelita. Por meio de contatos místicos e com a orientação desse grande amigo, iniciou aos 40 anos de idade, com saúde abalada, a reforma do Carmelo feminino. Começou pela fundação do Carmelo de São José, fora dos muros de Ávila. Daí partiu para todas as direções da Espanha, criando novos Carmelos e reformando os antigos. Provocou com isso muitos ressentimentos por parte daqueles que não aceitavam a vida austera que propunha para o Carmelo reformado. Chegou a ter temporariamente revogada a licença para reformar outros conventos ou fundar novas casas. Santa Teresa deixou-nos várias obras grandiosas e profundas, principalmente escritas para as suas filhas do Carmelo, como a obra O Caminho da Perfeição, Pensamentos sobre o Amor de Deus, Castelo Interior e a obra A Vida. Ela morreu em Alba de Tormes, na noite de 15 de outubro de 1582, aos 67 anos. E em 1622 foi proclamada santa. O seu segredo foi o amor. Conseguiu fundar mais de 32 mosteiros, além de recuperar o fervor primitivo de muitas carmelitas, juntamente com São João da Cruz. Teve sofrimentos físicos e morais antes de morrer, até que em 1582 disse uma das suas últimas palavras: Senhor, sou filha de vossa igreja. Como filha da Igreja Católica quero morrer. No dia 27 de setembro de 1970, o Papa Paulo VI reconheceu-lhe o título de doutora da Igreja. Sua festa litúrgica é no dia 15 de outubro. Santa Teresa de Ávila é considerada um dos maiores gênios que a humanidade já produziu. Mesmo ateus e livres pensadores são obrigados a enaltecer sua viva e arguta inteligência, a força persuasiva de seus argumentos, seu estilo vivo e atraente e seu profundo bom senso. O grande doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, a tinha em tão alta estima que a escolheu como patrona e a ela consagrou-se como filho espiritual. Santa Teresa de Ávila, rogai a Deus por nós. Consagrou um povo escolhido, o amor profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Deus consagrou um povo escolhido, o amor profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Hoje somos esse povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor. Nos convida a todo instante sem cessar
e pede a nós, sede santo. Paróquia em Missão. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Hoje somos esse povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor. Nos convida a todo instante sem cessar e pede a nós, sede santo. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, vou ser santo, esta é minha resposta. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Vou ser santo, esta é minha resposta. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Vou ser santo, esta é minha resposta. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Vou ser santo, esta é minha resposta. Vou ser santo, eu digo sim, Senhor. Paróquia em Missão. A palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020, dia ao qual a Igreja celebra e venera a imagem de Santa Teresa de Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. E temos como texto da Palavra de Deus o Evangelho de Lucas 11, 47 a 54. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto,
foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam conta a esta geração do sangue dos profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrardes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tramá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, na memória de Santa Teresa de Jesus, virgem e doutora da Igreja, ela que construiu uma interioridade em níveis capazes de nos levar para a eternidade, iluminados pela palavra de Deus. Estamos no contexto do Evangelho de Lucas, ao qual Jesus se encontra com embates com os mestres da lei. E querendo atingir esse grupo, Nosso Senhor faz uma relação com aqueles que prepararam para receber os profetas e os apóstolos, e esta mesma geração mataram e não aceitaram a pregação dos apóstolos e dos profetas. Além de não aceitarem e de matarem os profetas, esta geração também impediram muitos de experimentar a mensagem proposta pelos profetas e os apóstolos. Aqui cabe, meus amados irmãos e irmãs, que a salvação, ao mesmo tempo que ela é individual, ela é comunitária. Um gesto ao qual nós fazemos de pecado que nos prejudique, também o pecado, ele não só nos atinge, mas atinge a nossa comunidade. O pecado, ele não só me impede de me encontrar com Deus, mas também ele impede a minha comunidade, a minha casa, onde eu estou, também que seja um ambiente que, contaminada com a minha mal atitude, não se encontre com Deus por causa do reflexo do meu gesto. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, por intercessão de Santa Teresa,
peçamos ao Senhor a graça de não sermos empecilhos para nós mesmos e para a nossa comunidade, para que nós possamos ser anunciadores da mensagem da graça de Deus para nós mesmos e para aonde nós estivermos, seja em nossa comunidade, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, aonde nós estejamos inseridos, sejamos pessoas capazes de cultivar uma vida interior para que nós possamos assim alcançar a eternidade, esse encontro com nosso Senhor que quer nos salvar. Que assim seja. Amém. Coloca toda a força na tua intenção. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, 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 Senhor. Vamos lá! Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma,
incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma. Ensinamento da Igreja. Da carta encíclica do Santo Padre o Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre a amizade universal. Globalização e progresso sem um rumo comum. A partir do número 29, o Santo Padre o Papa Francisco não ignora os avanços positivos que se verificam, por exemplo, na ciência, na tecnologia, na medicina, na indústria e no bem-estar em geral, sobretudo nos países desenvolvidos. Todavia, ele ressalta que, juntamente com tais progressos históricos, que são grandes e apreciados, se verifica uma deterioração da ética que condiciona a atividade internacional e o enfraquecimento dos valores espirituais e do sentido de responsabilidade. Tudo isto contribui para discernir uma sensação geral de frustração, solidão e desespero. Nascem focos de tensão e se acumulam armas e munições, numa situação mundial dominada pela incerteza e também pelo medo do futuro. Muitas vezes tudo isso é controlado, diz o Papa, por míopes interesses econômicos. Ele assinala também as graves crises políticas, a injustiça e a falta de uma distribuição equitativa dos recursos naturais. A respeito de tais crises, ele lembra que elas fazem morrer à fome, ou morrer de fome, milhões de crianças, já reduzidas a esqueletos humanos por causa da pobreza e da fome, e reina um inaceitável silêncio internacional. Perante tal panorama, embora nos fascinem os inúmeros avanços, não descortinamos um rumo verdadeiramente humano. No mundo atual, continua o Papa, esmorecem os sentimentos de pertença à mesma humanidade, e o sonho de construirmos juntos a justiça e a paz parece uma utopia de outros tempos. Vemos como reina uma indiferença acomodada, fria e globalizada, filha de uma profunda desilusão que se esconde por detrás desta ilusão enganadora. Considerar que podemos ser onipotentes e esquecer que nos encontramos todos no mesmo barco. É esta desilusão que deixa para trás os grandes valores fraternos, conduz a uma espécie de cinismo. Esta é a tentação que temos diante de nós, se formos por este caminho do desengano ou da desilusão. O isolamento e o fechamento em nós mesmos ou nos próprios interesses nunca serão o caminho para voltar a dar esperança e realizar, portanto, uma renovação. Mas é a proximidade, a cultura do encontro. O isolamento não, a proximidade sim. Cultura do confronto não, cultura do encontro sim. Neste mundo, meus irmãos e minhas irmãs, que corre sem rumo comum, respira-se a atmosfera em que a distância entre a obsessão pelo próprio bem-estar e a felicidade da humanidade partilhada parece aumentar, até fazer pensar que entre o indivíduo e a comunidade humana já esteja em curso um cisma. Porque uma coisa é sentir-se obrigado a viver juntos, outra é apreciar, melhor dizendo, a riqueza e a beleza
das sementes de vida em comum que devem ser procuradas e cultivadas em conjunto. A tecnologia registra progressos contínuos, mas como seria bom se ao aumento das inovações científicas e tecnológicas correspondesse também uma equidade e uma inclusão social cada vez maior. Como seria bom, enquanto descobrimos novos planetas longínquos, também descobríssemos as necessidades do irmão e da irmã que orbitam ao seu redor, pondera o Santo Padre, o Papa Francisco. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos então jasmins, vão perfumar, vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Quando as armas da destruição destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça. Vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. Pastoral Paroquial. No bloco pastoral de hoje, a novena missionária com o tema A Vida Missionária das Famílias. A família é sujeito fundamental da ação missionária da Igreja. É o lugar especial onde a palavra de Deus deve ser acolhida, vivenciada e transmitida. Ela é o espaço educacional por excelência. Mas a transmissão da fé, antes feita na igreja doméstica, foi delegada à paróquia. Por isso atinge seriamente a vivência da palavra de Deus como algo natural. Além disso, as transformações culturais e morais pelas quais a família tem passado instalam inúmeros dramas e interrompem muitos sonhos. Ainda assim, muitas famílias utilizam a palavra de Deus como fundamento de uma catequese profunda que orienta o agir pessoal e social e
como ocorria no passado, une a própria formação em torno da palavra. O texto bíblico que ilumina o tema de hoje, sobre a missão nas famílias, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Diz assim: Evoco a lembrança da fé sincera que está em ti. Esta fé que primeiro habitou em tua avó, Lóide, ou Lídia, e em tua mãe, Eunice, e que, estou certo, mora igualmente em ti. Por isso eu te exorto a reavivar o dom de Deus que está em ti pela imposição de minhas mãos, pois não foi um espírito de timidez que Deus nos deu, foi um espírito de coragem, de amor e de autodomínio. Por isso, não te envergonhes do testemunho que deves dar do nosso Senhor, nem de mim que estou preso por causa dele. Pelo contrário, sofre comigo pelo Evangelho, ajudado pela força de Deus, que nos salvou e nos chamou, com uma vocação santa, não em virtude de nossas obras, mas em virtude de sua própria vontade e graça. Esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes de todos os séculos. Assim, meus irmãos, o trecho bíblico que nós acabamos de ouvir, 2 Timóteo 1, de 5 a 9, é uma exortação que o apóstolo Paulo dirige a Timóteo, o qual era filho de um casamento misto. O pai era grego e a mãe judia, e vivia em Listra, perto da cidade de Tarso, onde Paulo nasceu. A mãe Eunice e a avó Lóide tornaram-se cristãs, provavelmente por ocasião da primeira viagem missionária, quando Paulo e Barnabé passaram por lá. Para animar a fé de Timóteo, Paulo recorda-lhe os exemplos de seus antepassados. Busca como autoridade da fé de Timóteo a fé da avó e da mãe dele. Elas transmitiram-lhe a fé e a conhecer também o amor pela palavra de Deus, conforme se lê em 2 Timóteo 3, 14 a 15. Quanto a ti, permanece naquilo que aprendeste e aceitaste com fé, e sabes de quem aprendeste. Desde criança conheces as Escrituras Sagradas. Assim, animado pela fé da avó e da mãe, Timóteo zela pelo dom que recebeu pela imposição das mãos de Paulo. Este dom resulta no verdadeiro testemunho de Jesus Cristo. Timóteo não deve se envergonhar do testemunho de Jesus, nem do aprisionamento de Paulo, nem do Evangelho, pois é ao dar testemunho que ele suporta tudo. Assim, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, iluminados pelo exemplo da família de Timóteo, que escutamos na Sagrada Escritura, que nossas famílias cresçam em torno da unidade, em torno da palavra de Deus, sendo neste mundo sal, luz e fermento, sendo famílias testemunhas corajosas na missão evangelizadora. Que possamos ser fortalecidos contra toda desintegração, contra toda violência, contra toda indiferença entre pais e filhos e os membros da família, para que assim nas famílias possam ser despertadas vocações sacerdotais, vocações religiosas, consagradas, matrimoniais, e também de muitos cristãos, leigos e leigas, que possam colaborar com a missão na igreja e na sociedade. Que Deus abençoe e ilumine as nossas famílias. E nós concluímos o bloco pastoral paroquial de hoje com o testemunho da coordenação do grupo de oração Maria de Caná com a nossa irmã Juscelir. Ela que faz parte da coordenação do grupo de oração da Renovação Carismática Católica em nossa paróquia, o grupo Maria de Caná. E na sequência, a canção Nada Te Perturbe, que é de Santa Teresa d'Ávila. Amados irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria, eu me chamo Juscelir, faço parte do grupo de oração Maria de Caná
estou no momento na coordenação do grupo, neste tempo em que o Senhor me chamou. O eixo central da identidade da RCC é o batismo no Espírito Santo e suas consequências. Precisamos desejar, pedir e nos abrir a essa experiência fundamental do amor de Deus que nos envolve e nos preenche de maneira irresistível. Amados irmãos, neste tempo de pandemia, o próprio Espírito Santo tem nos conduzido, nos dado o meio de dar continuidade à evangelização. Temos tido a graça de ter os momentos oracional pelo Facebook do grupo. Também a graça de poder pastorear o rebanho que sempre esteve conosco todos os sábados, nos momentos de encontro do grupo. E o Espírito nos conduziu assim, por meio virtual, trazer este povo para mais perto de nós, para darmos continuidade à missão de evangelizar. E assim, a cada dia é levado até eles uma passagem bíblica, uma mensagem de esperança, de amor, de ânimo, de coragem. Também tivemos a graça do mês passado viver o nosso congresso estadual. Foi 5 dias de congresso virtual, foi uma bênção para todos os grupos do estado, da nossa diocese, o nosso grupo daqui de Planalto. E também vamos viver agora, na nossa diocese de Vitória da Conquista, a graça do nosso congresso diocesano, que acontecerá no dia 20 ao dia 23, onde existe uma grande promessa do nosso Deus de um derramamento para a nossa diocese e por todo o povo de Deus, onde é aberto para todos participar. Será pelo YouTube da RCC e todos são convidados a estar buscando, vivenciando, vivendo esta graça desse derramamento. E assim damos continuidade, a evangelizar, a semear, a falar do amor de Deus. Como vai dizer lá em Gálatas 5, pois deixai-vos ser conduzido pelo Espírito Santo. E a partir deste deixar ser conduzido, a partir deste encontro que impacta o nosso coração, brota dentro de nós um grande desejo de viver, de buscar e de anunciar. E para mim é uma alegria, uma graça poder estar unido à nossa igreja, una Santa Católica, fazer parte desta igreja, aonde ela está sempre de braços abertos para nos acolher e para nos amar. Quero deixar aqui o meu carinho, meu agradecimento também ao nosso pároco Maírto, pelo acolhimento, o espaço assim permitido para podermos deixar essa mensagem. Gratidão a ti, Padre Maírto, pelo apoio e o carinho. E desejo a todos a paz de Jesus e o amor de Maria. E vamos continuar juntos, unidos como igreja, clamando, suplicando este derramamento do Espírito Santo sobre cada um de nós e sobre nossas famílias, para que este tempo difícil passe logo, para que assim possamos juntos estarmos celebrando o amor de Deus. A paz de Jesus e o amor de Maria a todos. Nada te pertence.
Momento do dizimista. Eu sou dizimista, eu sou, você é dizimista, eu vou, vamos partilhar. Queridos irmãos e irmãs dizimistas, continuando nossa reflexão a partir do dízimo, quando o dinheiro é uma bênção. Ontem nós falávamos como também o dinheiro pode ser uma fonte de maldição ou de destruição. Hoje nós podemos nos perguntar: o que faz com que o dinheiro possa ser usado para destruir a vida? É exatamente o pecado do egoísmo, o pecado de só pensar em si, em seus interesses, e de ser omisso diante das necessidades do próximo, buscando sempre acumular, ter, como fez aquele homem da parábola contada por Jesus em Lucas, no capítulo 12, quando ele acumula e depois morre e não usufrui dos bens que acumulou durante a sua vida. Então, se olharmos mais profundamente, vamos descobrir que a causa central é mesmo o egoísmo, que nos faz ocupar o centro de todo o universo, querendo sempre para nós e nunca olhamos ao nosso redor, nunca olhamos para o próximo. O egoísmo é uma árvore que produz uma infinidade de males que diminuem e destroem a vida. Eu sou dizimista, eu sou, você é dizimista, eu vou. Parabéns pra você, pelo seu aniversário. Que Deus lhe dê muitas venturas e paz. Queremos parabenizar a você, dizimista aniversariante de hoje, dia 15 de outubro. Adriana do Carmo Rocha, do setor Nossa Senhora das Vitórias. Ana Rosa de Jesus de Queimada, setor São Tiago Maior. Ediselma Duarte da Cunha, do setor Nossa Senhora das Vitórias. Germínio Alves de Oliveira, do Brejo Verde, setor São Mateus. Luiz Otávio Marinho Novaes, do setor Senhor do Bonfim. Maria de Lourdes França, de Pedra de Amolar, setor São Tomé. Mateus Oliveira da Silva, da Baixa do Facão, setor São João. A vocês, dizimistas aniversariantes de hoje, em nome da Pastoral do Dízimo de nossa paróquia, nós desejamos a vocês nossos cordiais votos de feliz aniversário. Parabéns a todos, que Deus os abençoe com saúde, paz e felicidade. A parábola de hoje tem como título A Cadeira, retirada da obra Parábolas de Fé, da editora Paulus. Conta-se que numa pequena cidade do interior, o pároco visitava semanalmente os doentes do hospital local. Foi prontamente atender ao pedido de um homem que o chamou no meio da noite para rezar com ele. Quando o sacerdote chegou, encontrou o enfermo na cama, com a cabeça apoiada num par de almofadas. Ao lado dele, uma cadeira, que o padre logo pensou estar ali para quando ele chegasse para rezar. Suponho que estava me esperando, disse o sacerdote. Espantado, o homem respondeu: Não, quem é você? Sou o sacerdote que sua filha chamou para rezar com você.
Quando cheguei e vi a cadeira ao lado da cama, achei que era para mim. Ah, sim, a cadeira, exclamou o homem, entre e feche a porta. Ao fechar a porta e sentar-se ao lado da cama, o sacerdote começou a ouvir o pobre doente. Esta é a primeira vez que falo com alguém sobre isso, mas é que na verdade nunca aprendi a rezar, ele falou. Passei a minha vida toda sem saber o que é oração. Nunca me ensinaram a rezar e eu também nunca me preocupei em aprender. Pensava que Deus estava muito distante de mim e nunca dei importância para a ideia de conversar com Ele. Até que um dia um amigo me disse que rezar era muito simples e faria muito bem para mim, que minha vida se transformaria por completo. Então ele me ensinou. Disse que para me sentar em frente a uma cadeira vazia e imaginar que Jesus está ali, sentado. O próprio Jesus disse que estaria sempre ao nosso lado. Podemos então conversar com Ele sempre que quisermos. Você pode falar com Ele sobre todas as coisas que desejar. Contar seus problemas, pedir conselhos, abrir plenamente seu coração como se estivesse falando com um grande amigo. Tentei uma vez e gostei muito do resultado. Desde aquele dia, tenho conversado com Jesus diariamente. Só tomo cuidado para que minha filha não me veja, para não pensar que eu estou louco, conversando com a cadeira. Muito emocionado, o sacerdote respondeu àquela demonstração de fé, dizendo que o que ele fazia era muito bom e devia manter este hábito. O padre então rezou com ele por alguns minutos e foi embora. 2 dias depois, a filha comunicou ao sacerdote que o pai havia falecido. Na certeza de que o homem havia falecido em paz, o padre perguntou como foram seus últimos momentos de vida. A filha respondeu: quando eu estava para sair, ele me chamou ao seu quarto. Disse que me amava muito e me deu um beijo. Quando voltei do trabalho, algumas horas depois, já estava morto. Só há uma coisa estranha na sua morte. Antes de morrer, ele chegou bem perto da cadeira que estava sempre ao lado de sua cama e encostou a cabeça nela. Eu o encontrei debruçado sobre a cadeira. Por que será isso? O sacerdote, profundamente comovido, enxugou as lágrimas e respondeu: ele partiu nos braços de seu melhor amigo. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, esta parábola nos ensina que há momentos em que somente a fé nos consola, sobretudo nos momentos em que nos deparamos com o sofrimento e com a morte. A oração é o meio que temos para encontrar Deus e nos comunicarmos com Ele. Numa doença ou quando enfrentamos algum problema, a oração é a nossa força. Deus é o nosso auxílio. Jesus é o nosso melhor amigo e Ele está sempre ao nosso lado. Não é só através das orações prontas que oramos. Podemos orar com a vida, podemos orar com os sentimentos, podemos orar do nosso jeito simples, sincero. É só falar, é só manifestar nosso amor por Jesus. A parábola, portanto, nos abre muitas perspectivas para pensar também sobre o sentido da morte. Jesus nos carrega em seus braços para a vida eterna. A morte não é o fim. Para nós que cremos, a vida não é tirada, mas é transformada. Ressuscitamos com Cristo para a nova etapa da vida. Saímos desta dimensão e entramos na eternidade, na vida em Deus.
passageira é nossa vida e quem nos leva é o sopro do Senhor. Acreditamos que ao Senhor pertence tudo. O que Ele fez foi por amor. Como nuvem passageira é nossa vida e não importa nem dinheiro nem poder. Feliz aquele que ao chegar aquela hora está sereno e preparado para morrer. Somos todos como nuvem passageira. Não importa quantos anos viveremos, ao chegar a nossa hora derradeira, o Senhor perguntará o que fizemos. Lá no céu só vão entrar os amorosos, os que amaram como Deus mandou amar. Quem lutou pra ver feliz outras pessoas, eternamente lá no céu irá e fui lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas ganhei o povo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. Amados irmãos, amadas irmãs, neste dia em que nós celebramos o dia de Santa Teresa, queremos encerrar o nosso programa agradecendo a você que nos acompanhou pela Rádio Planalto FM, pela Rádio FM Lucaia e também todos vocês que nos acompanham pelo canal da paróquia no YouTube. Nossa gratidão a cada um por estar acompanhando, por estar na sintonia conosco. Queremos pedir sobre nós as bênçãos de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração cristã ecumênica que foi realizada junto do túmulo de São Francisco, em Assis, na Itália, no último dia 3 de outubro, quando o Santo Padre fez esta oração, uma oração, portanto, ecumênica. Deus nosso, Trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, infundi no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus, na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concedei-nos a nós cristãos que vivamos o Evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano, para o vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos deste mundo e ressuscitado em cada irmão que se levanta. Vinde, Espírito Santo, mostrai-nos a vossa beleza, refletida em todos os povos da terra, para descobrirmos que todos são importantes, que todos são necessários, que são rostos diferentes da mesma humanidade amada por Deus. Assim seja. Amém. Que o Senhor esteja convosco, e pela intercessão de Santa Teresa d'Ávila abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, dormidos. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Sorri quando a dor te torturar, Eu vou tentar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri, vou tentar quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros,